Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um episódio do Calibre Podcast. Hoje nós estamos com dois convidados. Agora eu vou estar apresentando aqui para vocês. Então eu quero já pedir para você, vai lá, curta o nosso podcast, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós temos o Instagram também, que é o Calibre Podcast. Aproveita e compartilha com seus amigos. Por que é compartilhar, Capelão? Porque é o seguinte, quando a gente compartilha, a gente joga o conteúdo para outras pessoas e isso espalha para mais pessoas. E aqui hoje vai ser incrível, porque nós estamos com dois convidados, é marido e mulher, e são policiais militares. É isso mesmo, se você não conhece a Coronel Esther e o Tenente Coronel Alexandre, sejam bem-vindos ao nosso Calibre Podcast. Obrigada pelo convite e estamos à disposição no que puder contribuir. Satisfação para a gente estar aqui. Vamos aí nesse bate-papo. É isso aí, gente. É um prazer demais. Vai ter muita história aqui de como começou, como é que eles casaram. Até isso nós vamos ficar curiosos aqui, hein? Né? Se foi antes da polícia, depois da polícia. Então vai ser muito bom, não perca. Todo o episódio, assista e compartilha, tá bom? Mas antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar do nosso apoio aqui, da empresa que tem nos apoiado muito desde o começo, que é a Brasil Pesca e Armas. A Brasil Pesca e Armas tem tudo que você pode imaginar para pesca, para camping, para mergulho, airsoft, tem também tem armas para militares e para CACs. E aquela pessoa também que quer fazer ali sua defesa também, e é necessário que agora precisa provar efetiva necessidade para você ter ali sua arma, também lá tem para você. Tem despachante, então a Brasil Pesca e Armas tem tudo para poder te ajudar ali, tá? Olha, vai lá, na Castelo Branco ali, entre a Praça Walter Santos e a antiga Praça do Correio, tá bom? Fica aí aquele toque para vocês, tá bom? E outro apoio nosso, que nós queremos falar também, é da Garage 62. É isso aí. Vocês sabiam que Pit Dog é algo nosso? Sim. Goiano. É goiano, né? Então, assim, eu fui lá para Curitiba, eles não sabiam o que é pit dog, né? E o pessoal da igreja vem para cá também não sabe o que é pit dog. Gente, pit dog é uma... Como é que fala quando é... Sanduicheria. Não, mas fala assim, quando é algo... não, da história. Tipicamente goiano. Aí fala assim, patrimônio histórico de Goiás. Então, assim, gente, tem um pit dog ali na Avenida 6082, na Praça Padre Cleibe França, em frente a Telefestas, ali no Jardim América. Eu acho que ali é Jardim América, aqui não pôs o bairro, mas ali fica Nova Suíça, Jardim América ali. Gente, é incrível, chama Garage 62, né? Ali tem sempre um encontro do pessoal ali, de quem gosta de carro antigo. O senhor gosta de carro antigo? Gosto demais. Eu tive um Chevette 69. Só vendi porque a mulher falou, não, esse trem é velho, eu quero uma coisa nova. Aí eu tive que comprar um carro novo, né? Mas a paixão nossa é carro antigo, pessoal. Então, assim, lá eles são, o pessoal lá da Veículos Antigos, são clubes de veículos, tem lá de picapes, tem aqueles carros esporte, tem todo tipo de carro, e eles se reúnem lá normalmente na sexta-feira, tá? O Fabrício, ele é o nosso empresário que tem dado o apoio, então nós agradecemos aí e dizer que a Garage 62 vai te dar um desconto. Fala lá que foi no Calibre Podcast que você nos escutou, tá bom? Vamos agora? Vamos. Então tá, depois eu tenho um outro aqui que eu vou deixar para o final, né, que é um doce, né? Oh. Quem não gosta de doce, né? Tá bom? E aí, como é que é a história? Vamos começar lá de trás. Como que vocês entraram na Polícia Militar? Vocês se conheceram antes ou depois? Vixe! É história antiga. É mais antiga? Então vamos começar, então, antes de ser policial. Como é que vocês... Mais antiga que a Esther. Como é que foi que vocês se conheceram? Quando minha mãe estava grávida, ela morava vizinha aos pais da Esther. Então, nós somos 6 meses de diferença, né? Então, quando eu nasci, aí minha mãe
Passou 6 meses, a Esther nasceu e teve um problema de amamentação, aí a Esther amamentou na minha mãe. Ah, então a sogra é mãe de leite? Sim. Mas aí nós, até 2 anos de idade, né? E minha mãe mudou, ela continuou lá, e nós só sabíamos da história mesmo. Mas acabou nos encontrando lá, alguns anos depois. Olha só que coisa. Alguns aninhos, 20 e poucos anos. É? É. Mas aí ficou longe? Perdemos A família perdemos mudou? o contato, porque eles mudaram para o outro lado de Goiânia. Hum, Sabíamos da história, a mãe sempre comentava que saudade da amiga dela e tudo, mas assim, eu e o Alexandre mesmo, a gente nunca mais teve contato até se reencontrar na polícia, mas não conhecíamos. Na troca de conversa, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você mora, e que a gente foi descobrir as origens. Nós somos inclusos do mesmo concurso para sargento, só que nós não nos conhecíamos assim. olha só. Então vocês entraram no mesmo ano, Mesmo concurso. no mesmo concurso. Que bom, hein? Ou seja, não tinha jeito, viu? Não, e mais Ela, interessante, era ela que era para ser sua e era ele que era para ser seu. O Não tem interessante é jeito. que ele prestou para sargento, né? Eu entrei na PM sargento. Ela ficou, não tinha essa proporção de 10% de vagas na época, era bem diferente o sistema, o certame. E era mais difícil, né? Era bem mais, né? Era só 5 vagas para 135 vagas. Nossa, isso é 1900? 95. 95, concurso 94. Aí, o Ixi, então se eu comandante-geral... tivesse passado, eu ia ser subordinado a vocês, né? Que eu ia tentar em 97. Mas aí depende em que nível você entraria. Porque na época você poderia entrar como soldado, como sargento ou oficial. Não, 97 já era... Não, mas 95, 97 já era quando só... nós entramos, tinham 3 portas de entrada. 3 portas. E 97? Já tinha reduzido a 2. Já 2. Ah, tá. E hoje é 2. Já 2. Para mim, particularmente, eu acho que foi um erro. Era Soldado, sargento e oficial. Hoje é soldado e oficial. Exatamente. O exército tem, né? Sargento, Os oficial. postos têm, só não tem mais o curso de formação. Que é eu também concordo com o Alexandre, que foi uma perda, porque o curso de formação, no meio desse lapso entre o soldado e o oficial, trazia uma nova energia, uma nova aspiração para o graduado, né, para o sargento. Tanto para aqueles que vinham de soldado para sargento, como aqueles que entravam. Então, tinha aquela expectativa, aquela conquista. Hoje são cursos de aperfeiçoamento, claro que não deixa de ser uma conquista, mas não tem aquela disputa. Aquele gás, né? Não tem aquela adrenalina. Sim, Exato. aquele período de formação, de mais intimidade com a turma, de mais unidade, né, do corpo, de turma mesmo, que ele era o curso de 11 meses. Era longo. Juntos, eram longos, né? Eu mesmo fiz o curso de sargento, o Alexandre também fez o curso de sargento, e eram 11 meses o curso de formação, era maior do que o de soldado. E hoje o aperfeiçoamento é bom para a questão de carreira, mas perde essa identidade da turma, essa convivência, essa adrenalina, né, que o curso de formação, só ele é capaz de trazer naquela saída, naquele crescimento na carreira. Muito bom. Assim, primeiro as damas, né? Não importa, né? Respeitar a antiguidade. Eu tenho essa desculpa. A patente, né? Tem isso também, né? O que levou a coronel a entrar para a polícia militar? Então, eu costumo Porque dizer... na época era novidade, assim, era um desafio para a mulher, não era? Ou não? Sempre foi, porque até hoje são ainda... só 10% das vagas, né? Então, a concorrência é muito maior. Acho que a primeira turma feminina, 87, né? Creio que sim, não lembro bem o ano, mas foi 87. Então, e naquela época, antes de 95, não tinha percentual. Então, tinha turma que era só homens e também tinha turma que era só mulher. Mas sempre foi muito pouca. E a partir de 95, março de 95, criou-se percentual de 10% obrigatório, né? Então, hoje, toda turma, se tem 100 vagas, 10 é para mulher e 90 são para homens. Então, acaba que é mais acirrado mesmo o processo seletivo. E a minha busca pela Polícia Militar na época foi um desafio pessoal, porque eu costumo dizer lá em casa, se tocar a corneta, entra todo mundo em forma. Porque o meu pai foi soldado, né? E nós somos 5 filhos, desses 5 filhos, 4 são policiais militares. Nossa! Então,
E lá em casa são 4 homens, eu a única mulher e a caçula. Nossa, então teve que se impor. Imagine para namorar, tanto que foi, né, complicado. Coitado dos rapazes, né? Alexandre foi guerreiro. Caveira. E aí eu quis entrar para, meio que na época, a motivação não foi muito bacana, mas foi a que eu tive para desafiar o meu pai. Pra mostrar que você... Sim, porque a educação que eu tive, meu pai era aquela pessoa pessimista, negativa, né? E você não vai dar conta, que você não consegue. Eu creio que dos ouvintes, algumas pessoas devem ter alguma história parecida, né? Em que os pais deveriam ser os primeiros a motivar e, às vezes, as palavras criam feridas para uma vida toda. E a gente tem 2 opções diante disso, né? Ou aceitar aquilo como verdade ou provar que não era. E muitas pessoas acabam aceitando como verdade, acabam repetindo aquilo ali. E eu tomei aqui como uma combustão, um motor para trabalhar no sentido contrário, provar que eu não era aquilo, que eu seria melhor do que ele, né? Então, eu entrei na polícia em 95, tanto que eu prestei o concurso escondido. Eu Olha só só. avisei quando Depois- eu estava matriculando no curso, né? A primeira palavra dele qual foi? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quando eu falei que ia fazer o curso, eu prestei o concurso para sargento, mas fui fazer o de soldado, né? Fazer o curso na academia, que é tido como um centro de formação rigoroso, ainda mais da época do meu pai. Ele falou assim, você vai fazer o curso de soldado na academia, você não dá conta de formar, você não consegue formar. E ele ainda era. Era soldado, na época já aposentado. Aposentado. Já aposentado. E aí eu tomei como mais um desafio, que foi lutar pela classificação, né? Então, eu sempre estava ali nas pontas, disputando a classificação. E assim começou a carreira. Entre 95 anos, curso de soldado, e peguei a 2ª colocação do curso, por diferença de centésimos. Caramba. Né? E o primeiro era? Uma mulher também. Ai, que coisa Era a boa. Coronel Elisângela. Ah, é porque era separado? Não, era porque era... O que você fala? Turma? É, mas tinha homem no meio. Não, era o pelotão era junto. Nossa, Só então tinha- 2 mulheres passaram à frente de Sim, homens. o Que pelotão de soldado, coisa nós éramos boa. 40 alunos, e tinha, na época, acho que 10, 14 policiais femininas, e as primeiras colocadas fui eu e a Coronel Elisângela, que depois ia fazer curso oficial também, e questão de centésimos, né? Então, para o meu pai, já foi uma grande conquista quando ele passou da formatura, mas eu não dava para torcer para os filhos. Às vezes eu elogiava para os outros, mas não elogiava para a gente. Então, isso foi a minha motivação de entrar na polícia, e foi galgando a carreira. Eu fiz o curso de sargento, eu não cheguei a formar, porque eu entrei no de oficial antes, né? E eu falo, não desista do seu sonho, porque eu prestei oficial, 4 vezes eu fui aprovada, 3 vezes eu fiquei excedente ao número de vagas, porque era 1 ou 2 vagas para mulher, né? Uhum. E o ano que eu não estava desanimada em prestar, o aluno sargento, até o Alexandre, na época já namorávamos, que motivou eu a prestar o concurso, e foi onde eu consegui passar na 2ª vaga do concurso, né? Então, do curso de soldado, eu fiz o curso oficial, e a primeira colocada, que a Elisângela também fez, entrou 1 ano depois de mim no curso oficial. E aí, lá em casa, realmente, meus irmãos todos são soldados, meu pai faleceu soldado. Ah, seus irmãos, então, todos Todos soldados. Então, E ou seja, entrei prestar soldado, continência... Sim, entrei soldado e tem 2 anos que Pra nós caçula. fechamos a carreira aí como coronel, justamente. Nossa, aí, né, é uma história de superação. Sim, eu falo que o ideal é a gente achar o equilíbrio na vida, né? Pastor Rodrigo, achar o equilíbrio das coisas diante da dificuldade. Mas quando a gente não tem, às vezes, esse acompanhamento, essa orientação, é 2 opções. Ou aceita aquilo como verdade ou prova o contrário. E eu usei isso e deu certo. Tempos depois eu fui confrontada, né, que às vezes os nossos pais fazem coisas conosco e não é por maldade, é o que ele tinha para oferecer. É o que eles receberam É o que ele tinha para oferecer. E aquela motivação, eu achava que disse, não, o dia que eu for, vou provar que eu fui, né? E, na verdade, não era o sentimento dele, era só meu. E quando eu comecei, já tinha uns 12 anos de polícia, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu falei, e agora? Eu já provei o que eu queria provar, né? E ali foi quando eu fiz a escolha, realmente, de procurar gostar da profissão. E de lá para cá eu tenho crescido e fazendo o que eu gosto, realmente. Sou muito grata à instituição Polícia Militar, eu brinco que o leite que eu mamei é dela, dos meus filhos também, do meu esposo também. E é isso, uma caminhada. E nessa caminhada, do processo de inclusão e crescimento, eu reencontrei o Alexandre, e agora
agora, deixa ele falar um tiquinho, porque senão a gente não deixa espaço. O espaço é todo seu agora, Tenente Coronel. A minha origem, meu pai serviu também a PM, né? Meu pai entrou pela banda de música, pela banda a idade é maior, né? Então, meu pai já entrou com 30 anos de idade, oriundo de Minas, serviu 90% da carreira dele serviu na academia. Então, a visão que eu tinha da polícia era a academia, onde era realmente o ritmo da academia era muito duro, né? O regime era muito complicado. Mas para mim, desde criança, era o que eu via. Comum. Era comum, exato. Então, passava minhas férias lá, e a gente acaba criando sonhos, né, para isso. Aí, minha infância normal, comecei a trabalhar no Cezam, tem até hoje, né, o Cezam, Centro Salesiano Menor, Padre Pereira ali, o vulgo filho do padre, né, tá cheio de filho de padre aí, que a gente brincava. E muitos encontrei na academia. O Padre Pereira, eu acho que eu já tive uns peguinha com ele, quando eu dava trabalho. Ali do Centro Salesiano ali. É. Você chegou a trabalhar ali? Não, porque o Padre Pereira ficava lá no Ateneu, né? Ateneu do Bosco. Aí eu era aluno do Ateneu. Ah, sim, ele cuidava dos menores. Hoje tem menor aprendiz, né? Então tinha o Cezam, tinha um. Não, mas lá no comecinho ele pegava, eram os que dava trabalho mesmo. E muitos que são contemporâneos meus do Cezam estão na polícia. Coronel Diggs, da mesma turma minha, lá do Cezam. Aí, nessa ascensão, trabalhei na Caixa Econômica Federal como office boy, depois me contrataram como estagiário, né? Comecei a estudar ali. Mas meu sonho era entrar na polícia, né? Mas meu pai muito de academia e eu não tinha muito esse propósito, não. Meu propósito era um pouco diferente. Aí entrei, como a Esther já disse, né, do concurso 94 para 95 CFS. Dali eu formei e fui para o batalhão de choque. Para minha família tinha uma certa resistência, que eu perdi um primo que morava lá em ocorrência, então a família fica um pouco... apreensiva. Né, o soldado Gonzaga perdeu, e ironia do destino, meu pai trabalhava na diretoria de apoio logístico, e meu pai queria trocar as viaturas, né? Porque as viaturas nossas eram Fit Premium e Fit Uno. Nossa, muito antigo. Meu pai queria trazer os Gol, os Voyage, né? A Rotan na época tinha Veraneio e Caravan. Era. Tive uma honra imensa de trabalhar nas duas. A Veraneio era um terror, né? As Caravan também era muita história para contar. Aí, então, meu pai trouxe de São Paulo era até a cor da polícia de São Paulo, essas viaturas aí, um acompanhamento ali no Morro do Além. Zera capotar um carro e meu primo faleceu. Aí passou alguns anos, eu saí sargento e me classificaram lá. Aí minha mãe, eu não falei nada pra minha mãe, não, só depois. Só depois. Você ia fazer de tudo pra você desistir. Aí eu fui lotado ali no batalhão de choque. Aí onde eu Isso aí não tinha nem a Rotan ainda, né? Não, tinha. Tinha? Tinha já. A Rotan, ela é antiga, né? O choque veio depois da Rotan? Não. A unidade mãe da Polícia Militar das Especializadas é o batalhão de choque. Porque nele... Que hoje é CME, criou... né? Dentro dele tinha o... Choque é uma unidade do CME. Com o batalhão de choque, aí dentro dela tinha a Rotan, tinha o Canil, como pelotões. Depois veio a CIOI, Companhia de Operações Especiais, depois se tornou independente, mas tudo ali dentro daquela unidade. Depois veio o Graer, né? Depois veio o Giro, então tudo saiu dali. E o último foi o BOP, né? Migraram, assim, hoje o batalhão de choque, ele está basicamente com a atividade do antigo primeiro pelotão, que é o de choque. Literalmente atividade de choque. Né? O Graer permanece ali na mesma estrutura, mas é um batalhão separado, é uma unidade específica. A Rotan, hoje é um batalhão de Rotan, saiu dali. O BOP saiu dali, que era a COI. Né? Então, ela por isso que a gente chama de unidade mãe, né? Ali no finalzinho de 90, era o choque que ia quando tinha suspeito de bomba, não era? Era a segunda companhia, a COI, que ia, do batalhão de choque. Era. Eu lembro que tinha choque, bem grande assim. E tinha tido aqui em Goiânia um caso, né?
E a gente, adolescente, nunca tinha ouvido só em filme, né? Exato. Suspeita de bomba em tal lugar, e aí tava as viaturas do choque, tudo lá assim. O pessoal que tomava conta ali. Aí foi especializando, né? A PM de Goiás é muito boa. O goiano, quando ela mudou o nosso... Quando a PM ela mudou o slogan, né, para patrimônio dos goianos, muita gente até hoje não entende. Hoje a PM, a Polícia Militar de Goiás, é um patrimônio, porque ela é um berço de novas tecnologias, de novas técnicas, de novos procedimentos policiais da área de segurança pública, vem daqui de Goiás. Então é uma referência muito forte, muito boa, né? Nós temos o Giro, que foi criado aqui, o Coronel César Mota na época era capitão, Marcos Doideira, né, que dava trabalho danado, rapaz. Já ouvi falar dele. Aí nós pegamos ele e vem cá, meu filho, já junte-se a nós. Aí, um abraço para ele aí, meu amigo, né? E então, assim, o Giro, a Rotan, com as doutrinas de Rotan, uma das melhores do país, né? Então, assim, a PM de Goiás era uma referência. Tem o CODE, né? Que também criou-se aqui em Goiás essa questão de divisa. Então, é uma satisfação imensa, né? Participar dessa força pública, né? De referência que é Goiás. É muito, muito bom. Coisa boa, né? Que é uma aula, né? Não tem jeito. E ocorrências? Vocês passaram por ocorrências, assim, uma história? Porque o povo que gosta é assim, fala aí pra eles contar a ocorrência, não precisa contar como é que é? Conta o milagre, mas não conta o santo, não, né? Que, exemplo, o Coronel Cardoso, ele foi contar de uma situação que acabou que eu falei assim, Coronel, o senhor tem que voltar lá, porque na hora que era ao vivo e surgiu uma outra coisa, né, que acabou que o senhor não contou, que ele estava num lugar, até no episódio ele fala assim, não, a gente estava vindo assim, a viatura, aí de repente capotou, né, aí ele ia contar, né, alguma coisa próxima, na frente da viatura, alguma coisa, aí aconteceu ao vivo, né, quando faz ao vivo não tem jeito, né. Aí depois que eu assisti, falei, gente, ele não contou a história, agora tem que voltar aqui para contar a história, né. Vocês devem ter história demais. Teve muito no campo? Tivemos, eu trabalhei também 6 anos em Rio Verde. Rio Verde, terra das abóboras. Um abraço aos rioverdenses aí. Como diz o meu amigo hoje, né? Saudoso Paulo Roberto Cunha, que o Arthur, meu filho mais velho, embora nasceu em Goiânia, mas era abobrense. Porque quando eu mudei para Goiânia, estava já próximo de que ele nascesse, né? Então nós trabalhamos, saímos aspirantes, fomos para Rio Verde, já casados, e ficamos aí por 6 anos. E Rio Verde, quando nós chegamos lá, tinha uma característica muito grande de assalto à carga nas imediações. Foi um período muito, muito difícil, em que nós conseguimos contornar com o efetivo que tinha, muito especializado lá, o Alexandre também, que fazia parte da tropa especializada. A gente desenvolveu muitas ações de conjuntos até conseguir zerar roubo e furto de carga nas imediações das rodovias. Teve confronto, teve mortes, infelizmente, né? Prisões, mas foi pacificada a questão. E por muitos anos ali, eu não sei como é que está hoje, nós já estamos na reserva, né? Coronel Bonfim estava nessa época? Sim, nós convivemos um período lá muito, muito bacana, na região do Sudoeste, lá, o Coronel Bonfim, o Coronel Moura. Tenência, lá em Santa Helena. Era Alexandre, eu, tivemos uma equipe lá muito boa, muito produtiva. E quando a ocorrência era de maior vulto, a gente piscava, tinha 8, 10 colegas do lado, ombreando junto, e foi feita a diferença na época. Foi um trabalho muito positivo na região, quando nós trabalhamos lá. Então, tivemos algumas ocorrências de grande vulto, sim, de grande repercussão, sim, né, de renome nacional, inclusive, até de linha direta, e segue... e segue um programa antigo, você lembra? Eu lembro. Tinha o cara lá de Santa Helena também, o Chapéu Preto, né? Tinha também. Tinha de Chapéu Preto também, que ele era até o custódio lá de Santa Helena, né? Pegamos rebelião em presídios, foi assim, quase 30 anos trabalhando, a gente pegou de tudo, praticamente tudo um pouco aí, né? E eu trabalhei em todas as frentes de serviço, operacional, administrativo. O Alexandre desenvolveu também, mas o perfil dele sempre foi mais operacional. Mas também desse tamanho, né? Só dele chegar, os caras já ficavam assim, né? Usar os recursos que tem disponível. Ué. E alguma, assim, que lembra? Assim, que para as pessoas lembram, os mais antigos, né? Eu tive, eu não vou falar que é satisfação, né? Não foi satisfação, não.
por uma série de coisas, mas assim, eu costumo dizer para as pessoas assim, a tragédia, as pessoas olham só o lado negativo, mas tudo tem um lado positivo. Precisou o Titanic afundar para eles entenderem que os navios tinham que ter o quebra-gelo, né, e que o leme tinha que ser maior. Né, então, e que jamais se tira apito do sentinela. Né? Então, uma série de erros que traz acertos futuros. Né? Eu participei daquela rebelião, que o povo fala rebelião do Pareja, né, que na verdade não foi o Pareja, né, não era ele que era... Parece que ele fez foi a... Não, ele era só o garoto propaganda, Isso, né? ele Amando fazia de outros. o marketing ali. Mas a primeira equipe que pisou dentro ali, quando a rebelião estava instalada, e a primeira equipe que pisou dentro do complexo foi eu e o hoje subtenente Baltazar Esteves. Né? Trabalhava no choque na época, no batalhão de choque, eu era lotado na COI. Então nós desembarcamos ali e nós fomos a primeira contramedida, né? Então, e ali nós permanecemos por quase 8 dias, sem ir para casa. Nossa, ali foi aquele dia, aquela época foi tensa. Então, uma série de erros, hoje a gente vê os erros que foram cometidos, né? E uma série de coisas, mas foi bom porque a segurança pública teve a maturidade de entender e buscar técnicas e tecnologias. Né? Então, hoje, Goiás é referência nessa questão, tem o seu próprio curso de gerenciamento de crise, né? Tem toda uma estrutura hoje a nível internacional que atende para esse tipo de situação, que envolve resgate, sequestro, negociação, extração. Então, eu tive a oportunidade, né, de estar nessa ocorrência, é muito longa, né? Mas no final, alguns que se entregaram, outros, infelizmente, padeceram, mas a segurança foi estabelecida, né? Logo, poucos dias depois. Mas essa, sim, a nível de Goiás, foi uma das que eu participei, né? Tive a oportunidade. Tem outras que marcam, mas não pela natureza policial. Né? Por exemplo, nós participamos, né, Esther, do sepultamento do cantor Leandro. Né? Aquela comoção nacional e ele faleceu. Veio gente do Brasil todo, né? Aí a Polícia Militar, Academia do Barro Branco, os cadetes fizeram a condução do corpo até o aeroporto, nós recebemos aqui, levamos ali para o Estádio Olímpico, ginásio Rio Vermelho, onde fizemos a Câmara Ardente ali. Então, participamos de algumas coisas assim, nesse período que servimos, né, de história. História fica para história, né? Exato. Então, assim, tem ocorrências boas, né? As pessoas geralmente gostam de ouvir aquela ocorrência de acompanhamento, tiro, né? Tem muitas, tiro, porrada de bomba, né? Temos várias, né? Eu trabalhei no Graer, como eu te falei, né? Então, acompanhamento com aeronave é outro nível, né? Bem diferente, né? E a adrenalina é maior? Eu acho que é, né? Mas, assim, para mim que receio a altura, foi só de estar lá, já é uma adrenalina, né? É engraçado. Você está na aeronave, você tem que orientar o pessoal que está embaixo e resguardar a aeronave. Então, a sua atividade é muito específica e técnica. Agora, de adrenalina mesmo, é as 4 rodas, né? Atrás, ali na ponta da lança, né? Aí ali o mundo passa mais rápido, né? Porque até então tem muitos que capotam, né? É uma série de fatores, né? Mas é isso que a gente fala, né? Policial militar você não cria, né? Ele nasce. Eu estava lembrando aqui, eu fui fazer oração no hospital, né? Aí a coordenadora do hospital falou, Rodrigo, você é capelão militar também? Tem um rapaz da Rotan aí, ó. Aí eu falei, é mesmo? Vamos lá para orar para ele, lá na UTI. Eu falei, então vamos lá, né? Cheguei lá, tava ele lá, sentado e já conversando. Então eu falei, mas ele tá bom, né? Eu falei, agora, Deus fez um milagre na vida desse rapaz. Já é o 2º capotamento dele na Rotan. Eu não lembro o nome dele, eu acho que, não sei se é Gustavo. Eu sei que aí depois descobri que ele mora próximo do hospital, né? Assim, a casa. Porque na hora que eu saí, aí tinha 2 viaturas da Rotan numa casa do lado, né? Eu falei, mas o que será que eu acabei de visitar? Será que veio aqui para fazer a visita, né? Depois descobri que ele estava dando assistência para a família
né, deles lá, provavelmente, para saber notícia, né, para levar para o batalhão. Mas é uma coisa, dois capotamentos. E muita coisa que, só um minuto, desculpa, que as pessoas acham que as ocorrências que mais marcam são as de troca de tiro, essa situação toda, né? Falando que eu lembrei daquela ocorrência sua de Rio Verde, do sequestro do recém-nascido. A Esther teve uma ocorrência, assim, um feeling, sabe aquele negocinho, é aquele instante, que faz, instante, que faz a diferença, instante. Parece que é o agir de Deus, assim, aquela linha tênue do sucesso para o fracasso. A Esther, se ela puder relatar aí, interessante. A gente está em sintonia, acho que é o Espírito Santo. Amém, amém. Eu falo justamente que as ocorrências, para mim, que mais marcaram, não é aquela do confronto em si, ou quando vem a óbito, tiro, porrada e bomba, vamos colocar assim, mas é quando você pode restituir algo para o cidadão de bem. Salvar a vida. É quando você recupera um veículo que você entrega, aquele veículo pessoa, um pobre que às vezes não tinha, não tem seguro, E é do trabalho dele. Ganha pão. Verdade. Né? Então, assim, para mim, o mais gratificante é poder fazer esse trabalho de restituir algo que ele tinha perdido. E mais precioso é a vida, né? Eu estava de comando de policiamento urbano em Rio Verde, onde eu ainda era tenente, nem lembro a época, né? Tem muito tempo. Que isso? Foi e ontem. Aí, eu lembro que ligaram no Copom de que uma criança tinha sido sequestrada no hospital, um bebê recém-nascido. E eu cheguei lá rapidamente, isso já era por volta de umas 9 horas da noite, 9 e pouco. Peguei as informações preliminares, né? E foi onde a gente falou do feeling, né? Nós tínhamos, na época, em Rio Verde, 2 rádios locais. Tinha algumas da AM lá, mas não tinha tanta audiência. E eu pedi para divulgar essas 2 rádios. A gente tinha o contato, todo mundo, interior tem essas vantagens, né? Passei que tinha sequestrado um neném no Hospital Santa Terezinha, que a mulher tinha embarcado num táxi. E pedi para divulgar nas 2 rádios, com caráter de urgência, com muita frequência, porque ainda tinha chance de recuperar. E foi realmente de Deus a iniciativa, porque o taxista que pegou a mulher na porta saiu com a criança, estava sintonizado na rádio e ouvindo a rádio. Né? E aí, quando ele ouviu, ele já percebeu que era ele que estava com aquela mulher, né? E estava já chegando em Santo Antônio da Barra, primeiro município à frente de Rio Verde, sentido Goiânia. E quando ele encostou na beira da rodovia, a mulher entrou no mato com a criança, já foi chegando viatura que ele fez contato com a polícia, chegou a viatura de mais próxima, conseguiu recuperar a criança, a mulher, o conselho tutelar. Coisa de menos de 2 horas, os pais estavam com as crianças nos braços no hospital. Glória a Deus. Então, assim, foi uma ocorrência que marcou por ser um neném, por a gente ter conseguido. Imagine ser primeiro filho. Você já era mãe? Expectativa, ainda não. Nossa, mas imagina o casal, vai para o hospital com o filho está ali, de repente sair com os braços vazios, sem saber se o filho estava vivo, o que tinha acontecido. Então, assim, foi uma resposta muito rápida e foi o agir de Deus mesmo, porque você vê a coincidência, né? Eu até brinco, não tem coincidência, tem Jesuicidência. Amém. De dar tudo certo. Foi uma ocorrência que marcou para mim. E eu falo que tem a questão de adrenalina, das experiências que eu tive. Não tem nenhuma ocorrência igual do que aquela que você faz acompanhamento no mato. Nossa, dizem que o mato é terrível, porque né? Porque você não sabe de onde vem o barulho, e o que está acontecendo, se é animal, se é bicho, árvore, mato, enfim. Combate perto, nós passamos um período de busca ali na região de Rio Verde, de um roubo a banco que teve, na cidade de Marilândia, e os ladrões ficaram escondidos na mata ali, chegando em Rio Verde. Nós ficamos 3 dias rendendo turno no local da ocorrência, né? Onde eles tinham escondidos no mato. E foi um período tenso para avançar 1 metro, você tem toda aquela tensão. Então, para mim, foi um período de maior adrenalina, foi essa de você estar ali fazendo a varredura num campo que tem um pedaço aberto de mato, que tem uma mata fechada, que tem córrego nas imediações. Então, um dos tiros de ocorrência que, para mim, exige maior nível de tensão, né, adrenalina, por causa dessa dificuldade de você avançar e saber de onde que está vindo certos barulhos, ter esse nível de atenção e a segurança do time, né, da equipe. Então, ali tem que ter uma sintonia, um comandamento, uma unidade de comando perfeito para que possa evitar a maior perda possível, tanto dos agressores quanto do próprio time.
Então, eu potencializo essas duas ocorrências, de você poder restituir algo para a pessoa. O nível de adrenalina, essa questão, para mim, foi uma das mais fortes, né? E aquilo que mais mexe com o emocional é perder um colega em serviço. Também tivemos essa experiência. Capotamento também, né? Perdemos um colega, que às vezes as pessoas falam, corporativismo não é corporativismo, porque também não deixa de ser, mas é que quando você sai de casa para trabalhar, você só sabe que está saindo, você não tem a certeza que está voltando. Então, todos a gente está arriscando a vida ali por quem você não conhece, por bandidos, inclusive, né? E deixando a sua família em casa, às vezes, desprotegida. Então, você acaba criando ali um nível de confiança muito grande naquela equipe, que a sua vida está na mão dela, e a dela na sua. Então, quando você perde um colega também, é algo que nos impacta muito, perder um colega em serviço. Né? Então, para mim, eu coloco a perda de um colega, a questão de emoção mesmo, de mexer, a gratidão por devolver um bem a um cidadão, né, que teve ali um carro, uma joia, uma loja, ou mesmo no caso do neném. E o mais ruim para mim de todo o atendimento de ocorrência é de suicídio. Caramba. De todos os níveis que você pensar, enforcamento, tiro, faca, e nós participamos de ocorrências de suicídio de pessoas, mulheres, homens e inclusive de colegas, infelizmente. Então, eu falo que ser policial é viver uma adrenalina todos os dias. E, como o Alexandre disse em relação ao bebê, você tem frações de segundos para tomar uma decisão. E, às vezes, o Poder Judiciário, ou o Ministério Público, passa dias e dias analisando um processo para julgar uma ação do policial tido como, às vezes, imprudente. Mas nós temos a diferença entre a vida e a morte, é frações de segundos. Então, você sai de uma ocorrência de captura de um bebê, por exemplo, que você conseguiu recuperar, que está ali todo emocionado, né, por fazer aquilo ali, e vai numa ocorrência de estupro de uma criança. Então, as suas emoções saem de 0 a 10 muito rápido e várias vezes no mesmo serviço. Então, ser policial é, acima de tudo, um dom, como a Alexandre falou, né? O policial parece ter um tirocínio. Você viu como você fala que não tem carteira e dirige errado? Que ele toda hora cai na blitz. Ele tira a carteira, quer mostrar, ninguém para ele. Alguém já deve ter ouvido isso. Você fala assim, que quer mostrar a carteira de habilitação. Eu conheço gente que tira a carteira e vai para uma blitz. Ele vai para uma blitz. Para poder mostrar. Aí para. Teve um caso que parou para poder mostrar que tem carteira. Mas é porque o policial, no seu dia a dia, ele vai criando ali, a gente chama de tirocínio, uma expertise, né, que analisa não só... É o feeling, né? Que analisa o comportamento, as situações, é um conjunto de fatores, né, que é analisado e que traz esse perfil. E, enfim, é isso das minhas experiências, porque o Alexandre também teve muitas experiências diferentes, até por causa do tipo de serviço, né, ele trabalhou muito tempo em especializadas, mas a polícia, cavalaria... Choque é caveira, né? Não. Caveira é o BOP. Caveira é o BOP? Então, assim, a polícia ela faz de tudo, mas o nosso feijão com arroz é o policial na rua cuidando do cidadão de bem. E se der, do agressor. Porque acaba também, tem que fazer Quando isso. Quando possível, sim. É uma vida, né? Sim, tem família, né? A minha experiência de emoções são essas, de gravidade, enfim. Compartilha as suas aí, meu amor. Tem muita, né? Eu não trabalhei a carga toda da PM, né? Eu, com 15 anos, sofri um acidente, né? Troca de tiro, estava de folga, perdi a perna, né? 15 anos de serviço. Aqui em Goiânia. Mas, assim, eu só trabalhei na rua, né? Só trabalhei na rua. A parte administrativa minha foi muito pequena. Então, a gente teve essas oportunidades, né? De essa ocorrência mesmo que a Esther contou. Eu estava de serviço no dia, o carro capotou com a equipe, estava 30 metros atrás de mim. Aí você fica ouvindo no rádio. Era um roubo a banco, lá em Maurilândia. Maurilândia era o nosso tendão de Aquiles, e da Polícia Federal. Era difícil ali. O ladrão ia mais equipado que a gente, né? Hoje também, né? Em Goiás, não. Não, né? Goiás não, é verdade. Goiás é diferente. Aí, você via a viatura capotar, não estava correndo muito, pista esburacada, infelicidade. Aí você volta para a viatura para socorrer, um já morto, outros 2 machucados bastante. Porque a viatura tombou em cima, né, o teto desceu. E as outras equipes da cidade pedindo apoio porque a troca de tiro intensa.
Então Você você não sabia o que fazia. é complicado, né? Então você estanca rapidamente o que tem condições de sobreviver, e os que vão chegando aí você vai apoiando para não perder mais ninguém. Então foi uma das tomadas de decisões mais complicadas. Caramba. Né? Então nós tínhamos que apoiar a Polícia Federal, tinha que não permitir que outros policiais também morressem, né? Então, Porque você já tinha visto tenso. um ali que já bateu, aí você fica com a cabeça, né? Outros não podem também. E dar o recado da família, né? É muito ruim, né? Então, tem esse tipo de ocorrência. Mas, assim, é igual a Esther falou, você atende uma ocorrência que aconteceu comigo. 19 óbitos, cara. 19. Em 15 anos? Uma ocorrência. Numa ocorrência? Uma ocorrência. Um sobrevivente. Ali, todos dilacerados, do ombro para cima, você não sabia, não tinha nada. Um caminhão de botijão de gás bateu num ônibus de trabalhadores rurais. Então, varreu, o ônibus ficou conversível. Esse não foi aquele lá em Santa Helena, perto de Rio Verde? Exatamente. Eu lembro Lagoa do dele, Baúzinho. lembro dele demais. Voltando de uma operação, apoiando o pessoal de Tumbiara. Madrugada, nós estávamos voltando, aquele tanto de botijão de gás, uma serração. Mas vindo de viatura, aquele tanto de botijão de gás rolando na rodovia, a gente não sabe o que é trem, que é isso. E cansado já, 3, 4 dias de operação. Aí fomos chegando e aquele cheiro de gás, não pode ligar, viatura não pode chegar. Tem que desligar tudo. Né, lanterna ligada ali. Podia sair faísca. Só tinha duas, uns detalhes engraçados. Na época, eu tinha uma lanterna que chamava Maglite. Era de uma que LED. apertava assim? De LED. De LED. Então, ela, né, a incandescência dela não era suficiente. Então, as ocorrências assim, que é muito ruim, né, de você administrar em si. Mas tem ocorrência muito satisfatória de coisa boba. Se recuperar uma maquita de um pedreiro que precisa dela para trabalhar, que os caras furtaram. E que maquita era como se a gente tivesse... Era um carro pro cara, né? É porque o que ele tem ganha pão, cara. Essa é a bicicleta do cara que anda 15... Que aqui em Goiânia o pessoal não tem essa dimensão. Interior, o cara pedala 15, 20 quilômetros para ir trabalhar, cara. Aí você rouba, alguém furta a barra circular dele, cara. Bicho, o mundo do cara desaba, porque simplesmente é o que ele tem. Porque a distância que ele vai percorrer a pé nunca vai dar para ele, né? Chegar a tempo. Para chegar a tempo. Então, e fora que ainda tem que carregar a maquita, carregar o então assim, dele. é onde o direito fala que não tem como você mensurar. Né? E quando a justiça moderna fica dando valor a algumas coisas, furto de celular acima de R$800 não é crime. Cara, o celular é a forma de contato do cara sobreviver, de vender o produto dele ou realizar um serviço, aí o cara furta. Você está tirando simplesmente o pão. Né? E hoje o celular é um computador. Você pode ver que meu computador que nem funciona direito, mas é velho, mas então, o celular tem que estar novo. Experiências na polícia, quem viveu, né, assim, eu falo assim, policial de verdade, né, que viveu muito tempo na rua, ele tem muita história para contar. Você vê uma criança nascendo, você socorreu uma pessoa que naquele instante ali, uma mãe desesperada que o filho está engasgado e o pai e a mãe não sabem o que fazer, e você chega ali, faz a manobra e restaura a vida, né, daquela pessoa, e é estranho, às vezes você não lembra o nome. É porque você não sabe. Você não sabe o nome. Né? Uma passagem. Como estou com a Esther, tentar lembrar algumas ocorrências, eu e ela. Aqui em Goiânia, eu já estava aposentado. Rio Verde. Legal. Legal, não sei se é legal. Tem isso. Depende, porque às vezes passava serviço um pro outro, 3 dias sem poder dar nem um beijinho, né? Essas coisas. Mas assim, então é engraçado, né? Se der tempo eu conto. Aí, não. Essa do bem não. Então, assim, tem essas naturezas de ocorrência que você tem que atender, é que você dá valor à vida. Sabe, você fala assim, pô, a humanidade dá para mudar, saca?
Mas, assim, a maior parte do tempo você atende coisas ruins. A maldade humana também você descobre ali. Multiplicou, né? Mas a gente fala, né? O que para um cara do mal armado? Bom, eu é um cara do bem armado. Com a retaguarda jurídica. Eles esquecem Sim. da retaguarda jurídica. Estão nos tirando as armas. Armas, ela não tira vida, ela mantém vida. E as pessoas não entendem. É por causa disso. Né? Então, tem situações que é muito rápida, que é um detalhe. Né? Então, ainda bem que tem os policiais, tem os bombeiros, tem cada um da sua área, os enfermeiros, os médicos. Né? Então, cada um tem o seu quadrado e no seu grau de importância, que todo mundo são importantes. Eu já estava aposentado, morava ali em Aparecida, passando ali perto do Macro, ali, Vale da Paz, cemitério ali. Uhum. Mas estava, eu não lembro bem, era noite. Passando pela rua assim, o carro iluminou assim, eu olhando longe. Ainda falei para a Esther, aquela mulher está com problema, assim, uns 100 metros, 80 metros de distância. A Esther, e assim, eu não falei nada para ela, só falei assim, Esther, aquela mulher está com problema. A Esther olhou e falou assim, é mesmo. E ela saiu de uma igreja com a criança no colo. Aí eu já parei o carro, só parei o carro, não falei nada. Só parei o carro, a Esther já desceu, foi na mãe, já pegou o neném de 2 meses. No máximo. Uns 40 dias, não chegava a 2 meses. Criancinha, recém-nascida. Engasgada com o leite da mãe e já estava roxa. Nossa. Roxa. Então a Esther já pegou a menina, já virou, fez manobra ali. Né? O pai tentou chegar, desmaiou antes, de desespero. E aquele negócio, e eu parei o carro na rua, iluminando para a Esther fazer a manobra. Aí os outros carros que vinham atrás, não sabem o que está acontecendo, mas sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. E a Esther fez a manobra e nada, e fazendo a manobra, nada. E ela olhava para mim assim, e eu continua. E aí o menino ela conseguiu desobstruir as vias aéreas do menino. O menino deu aquela fôlego. E começou a chorar. E eu falei, nossa, Deus é bom demais. Né? E a Esther entregou para a mãe desesperada, já no chão assim. Aí eu manobrei o carro para os outros carros passar. O cara passou e falou assim, rapaz, vocês salvaram a vida, hein? O cara passou do carro, porque ele estava atrás, ele viu. Ele falou assim, também, né? Cara, vocês salvaram a vida. A mulher do cara do lado dele chorando. Você vê que a mulher viu o desespero, né? E engraçado, nós não perguntamos o nome, não sabe quem que é, quem que era, porque assim, você fez. Olha, né, eu lembro da Esther falando, olha, eu não sei o tempo que ele ficou, leva ele para o hospital, fala, olha, aconteceu isso. Para ver se não teve alguma dano, sequela, né? Porque tem um negócio que chama, é como se fosse um segundo afogamento. Acontece muito quando a pessoa afoga dentro da água. A válvula que é tipo... A pessoa, né, bebeu muita água, aí você libera a via. Mas ainda tem água nas vias aéreas, na parte de baixo do pulmão, aí eles não continuam e a pessoa afoga. Ah, mas saiu daqui bem, mas não é, tem aí os bombeiros vão saber explicar melhor do que a gente, né? Então, ocorrências na polícia, tem de perda, né? Eu perdi policiais em serviço e decorrência de serviço, né? Eu tive essas infelicidades. Policiais que contraíram doença por causa do serviço e vieram a padecer. Meu pai é um deles, né? Meu pai trabalhou no SES, faleceu com câncer por causa do SES. Então a gente tem essas histórias, né? Então a vida do policial é assim, cara. O seu escritório é a rua. É a viatura, cara. Então, o seu colega ali é seu irmão. Então não dá para brincar e você não sabe o que você vai encontrar. Né? Eu fui instrutor da PM, né? De tiro, armamento, equipamento. Eu sempre falava isso, policial não tem sexo. Porque quando a viatura vira a esquina, o ladrão, meu irmão, ele não quer saber se é homem, se é mulher, preto, gordo, magro, se tem 30 anos de polícia, 15 anos de polícia, se não quer saber se é coronel, soldado, ele vai abrir fogo em você. Então, a PM traz isso, né, pra gente. Mas, assim, ocorrências tem... Eu participei de muitas, né? Algumas muito engraçadas, igual a da Esther, que ela entrou aí e tal. Carnaval no Rio Verde. Mas é muito bom. Voltando,
como nos conhecemos, né, as pessoas devem ter falado, no concurso, né, eram poucas mulheres. Eu lembro da Esther lá, da Sirlene, da Kelly, da Diná, da Lucélia. Eu lembro, porque eram poucas mulheres. Aquela amiga sua... Ele como tava ela vendo chama? assim qual ali, né? Porque depois a gente vai familiarizando. Aquela amiga sua, ela casou com A a Célia. Célia Regina. Célia Regina. Então a gente lembra, né, da Isabel, né? Então a gente lembra da Lucélia e tal, uma galera, você lembra, porque eram poucas. Mas aí eu saí sargento, ela saiu soldada, eu fui trabalhar no choque, ela foi trabalhar no comando geral. E eu continuei estudando, porque no mesmo concurso que eu prestei para sargento, eu prestei para oficial. Eu passei de 5, passei 4 CFO. Não, de 5 eu passei 5. Né? Eu fui excedente em 4. Aí o primeiro também eu passei em primeiro lugar. Falei, pronto, agora ninguém tira. Chega de excedente. Então, eu já era policial e ela também. Só que nós nos conhecemos num cursinho que tinha ali no Objetivo, na Avenida Goiás. Então, tinha um cursinho preparatório e nós nos conhecemos ali. Né? Apesar de sermos militar, mas nos conhecemos no ambiente não militar. Aí ali a gente começou a nossa jornada juntos ali, no idos de 96. E tem também algo gostoso que a carreira nos traz. Ali em Rio Verde, nós participamos da criação do Colégio Militar em Rio Verde. Verdade. E, coincidentemente, essa semana eu estive lá, revendo os amigos, e reencontrei um ex-aluno. E, na minha época, nós temos hoje médicos, promotores, advogados, vários profissionais. Odontólogo, né? Isso. E nós encontramos um promotor na casa de um amigo nosso, que foi aluno nosso em Rio Verde. Inclusive, a turma dele, terceiro ano lá, tem o meu nome, de homenagem, né? Em 2007. Então, fica uma história. E o Colégio Militar é interessante, que ele é o policiamento preventivo, a médio e longo prazo. Né? E todos que passam por lá são as lembranças, Canley que se emociona quando fala. Hoje ele é promotor e fala como se estivesse vivendo aquele momento ali, né? Até de alguma coisa da experiência que a gente teve junto, ele como aluno e eu como tenente, de uma orientação que eu dei para ele, que ele guardou para a vida inteira. Olha só. Né? Que mudou a forma dele enxergar. Então, trabalhar na educação, vários professores sabem disso, traz esse privilégio de poder ajudar a formação do indivíduo, né? E no Colégio Militar, vários alunos criam ali nos professores e nos militares também a referência de, às vezes, um pai e a mãe que, às vezes, não tem em casa. Né? Então, é muito gostoso também que a polícia nos proporciona nesse momento. Eu tenho vários ex-alunos nas minhas redes sociais que nos seguem. Vez ou outra encontro com um ou outro aqui em Goiânia, que já são pais, enfim. E, às vezes, eu não lembro de alguns, né? Mas eles lembram da gente, porque eram muitos alunos. Mas é muito gratificante reencontrar e ver os grandes homens e mulheres que se tornaram. E a grande maioria que passam pelo Colégio Militar são pessoas bem-sucedidas. Então, deixa a gente feliz. É um resultado, que precisava continuar, sim, né? É um resultado do trabalho que a gente tem. E quem olha assim, uma mão desse tamanho também não vê cantando dancinha do Proege, né? Nós dois éramos, né, instrutores do Proege, cuidávamos dos alunos dos colégios públicos lá em Rio Verde também. Aqui em Goiânia pegamos algumas turmas também. É muito gratificante. A Polícia Militar tem esse lado difícil de trabalhar, mas também é um local aqueles que se dedicam e fazem por amor se realizam. Olha só. Gente, vocês acreditam que o tempo está passando, já está Né? chegando, ele passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Vai ter que voltar aqui de novo, né, Micael? Vai ter que voltar aqui de novo. Micael tá lá, ó, é isso mesmo. Micael, vou pedir para você pegar de novo o boné, viu? Aqui tem uma tradição, vocês saem daqui com boné, do Calibre da Liberdade ou do Calibre Podcast, né? Então, aí o Micael vai... Já pode falar? Então tá. Então vamos aproveitar enquanto ele vai lá buscar, eu vou falar da Brasil Pesca e Armas. É isso daí, é uma empresa que tem nos dado apoio. Lá na Brasil Pesca e Armas tem tudo que você pode imaginar para pesca, tem para camping, para mergulho, armas e munições. Gente, o Bruno veio aqui da outra vez e ele contou que pega cada peixe, mas é peixe grande mesmo. Então você é um pescador?
Então você tem vontade de pescar? Então é a Brasil Pesca e Armas que você vai comprar a sua traia, tá bom? Então entre em contato com eles lá. Eu vou deixar aqui no corpo do vídeo, tá? Os contatos dele, no Instagram deles é Brasil Pesca oficial. Entra lá no Instagram deles e deixa lá sua mensagem. Fala, eu quero desconto lá do Calibre Podcast, tá bom? E também aproveitar já e agradecer também o pessoal que nos dá apoio ali, bastante, lá da Garage 62, tá? A Garage 62 lá do Fabrício, nosso querido amigo e irmão Fabrício. Lá fica na Avenida C182, na Praça Padre Kleiber França. Kleibe França. O goiano tem uma mania de colocar um R, né? Kleiber. Né? Kleibe França, em frente a Telefestas, tá bom? Ali, eu acho que lá é Jardim América. Depois eu posso confirmar direitinho. Vai estar no corpo aí do vídeo também o endereço deles lá. Fala que foi aqui no Calibre Podcast. Pessoal, antes, né, quero agradecer aqui a Tertúlia Empório e Restaurante, que fica na T63 ali, após a Praça Nova Suíça, indo ali para qual que é? Parque Anguera, né? Parque Anguera. Indo no Parque Anguera, do lado direito ali. Também vou pôr o endereço deles. Agradecer o nosso amigo Sidney ali, que é CAC também conosco. Um abraço a você, é meu amigo, e de muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Eu não tinha nem filho. Quando eu fiz... Ele tem um restaurante também lá no Jardim América, que em breve vai fazer uma reinauguração, que é o Barriga Verde. Já ouviram falar do Barriga Verde? Há muito tempo atrás, ali no Jardim América. Lá. Então, ele vai reinaugurar essa daí. Ó, desculpa se eu já estou dando um spoiler aqui. Ele é catarinense? Ele é catarinense. Então, por isso que é Barriga Verde. Isso mesmo. Tem uma história atrás tem disso aí. História, tá? A faixa, né? Tem história. Aí, ele nos permitiu presentear aqui chimia de figo para o casal, tá? Então, assim, a chimia é um tipo de geleia, ela é um produto colonial, tá? Aqui um presente lá da Tortulha, Tortulha, né? Tortulha Restaurante Empório. Esse aqui, ele vende lá vários, tem chimia, tem geleia, tem erva para chimarrão. Eu já perguntei aqui no off, vocês tomam chimarrão? Não tomam, então a erva vai ficar aqui para um próximo que toma chimarrão. Então tá aqui para o casal abençoado e guerreiro. Né? Eu já comi o meu, já tomei o meu lá com pão. Aí tem qualquer coisa, digita no Google aí, tem muita coisa para fazer com ele, tá? A gente descobre. Descobre, né? No pão de queijo, e aqui tem, pode ser esses dois? Sim. Pode. Ou esse do podcast? Vocês que escolhem aí, ó. Pode ser do podcast. Do podcast? Então tá aqui. E o guerreiro aí, qual? Pode ser o preto. Esse aí. Então tá aí. Eu vou pôr da SOF aqui. Daqui da SOF. Pessoal, a SOF é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, a qual a nossa Coronel Esther tá lá, firme e forte, com várias ideias, né, Coronel? Sempre. E toda segunda-feira, às 8 horas, você entra em contato lá no Instagram da SOF, que é a SOF... asof.com.br. Não, no caso do site. Do Instagram no só Instagram. a SOF. A SOFGO? A SOFGO. E assista o nosso momento lá de oração, lá, né, que a gente faz lá toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. É aberto para todo mundo, né? Sim. Então não é só para os oficiais, não, tá vendo? Assistir, estar presencialmente também é nosso convidado, acompanhar tá vendo? pelo então, nosso Instagram. Tá aí o convite. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Satisfação. Consideração final. Eu agradeço a oportunidade, foi emocionante reviver momentos, até porque nós já estamos no serviço inativo como veteranos hoje, né? E é bom poder falar, reviver, nos traz alegria, nos traz sensibilidade. É muito bom. Obrigado por essa oportunidade de reviver a história. Eu também tenho a agradecer a oportunidade, realmente passa muito rápido, né? Passa rápido, não faz? 2, 3 horas fácil. Por isso que tem que ser mais de um episódio. Exato. E a gente deixa recado, primeiramente, aqueles que têm vontade de ser policiais, né? Reforça, policial nasce, né? A polícia só, a formação, ela apenas lapida. E a comunidade precisa de pessoas para servir. Então, o lema das polícias
no mundo afora é proteger e servir. É o lado bom da força, né? Que é o anteparo, o que separa o bem e o mal da humanidade urbana são as polícias, né? Então, fazer parte disso é muito bom, é muito prazeroso. E também tem a questão do aspecto de acreditar em Deus, né? Que Deus protege o policial. Não tem lógica, não. O que passa realmente é a mão divina que nos abençoa, nos protege todos os dias, né? E é muito comum policiais estarem em deslocamento para ocorrências e estar pedindo a proteção de Deus, né? Que Deus continue protegendo todos os guerreiros aí, né? Que estão nesse momento aí, homens e mulheres aí, dedicando sua vida ao cidadão do bem. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Confesso que eu fiquei emocionado aqui, a gente tenta assim segurar, né, a barra aqui, mas eu senti a presença de Deus muito aqui. Amém. Né? Aí vamos ter que fazer outro episódio para contar como é que é a história de vocês com Cristo, né? Aí essa daí vai ter que voltar aqui para falar de Jesus, né? Aí falar agora, né? E assim, quero agradecer também, né? Eu acredito em nome de toda a sociedade pelo serviço prestado de vocês. Que assim, as minhas filhas falam assim, pô, papai, onde o senhor vai? Às vezes o senhor paga um lanche para o policial que está ali, né, em operacional, né, e está ali parado, o senhor compra uma água, entrega para ele. O que é isso? Assim, filha, o que o papai pode fazer é o quê? É agradecer, e essa é o mínimo que a gente pode fazer como sociedade do bem. Então, assim, eu quero falar para você que está ouvindo, onde tiver um policial, chega nele, agradece o serviço dele. O americano tem essa consciência. Nós não temos, mas nós podemos gerar. Agradece, fala, muito obrigado pelo serviço que é prestado, né? Tem coronéis que foram daqui para lá, falaram que lá eles quase não pagavam nada, porque tudo lá, o veterano ou o da ativa lá são valorizados, né? Então, assim, nós falamos sobre o veterano na SOF aquela vez, né? Então, assim, gente, é maravilhoso o trabalho da SOF com os veteranos, viu? Ativa também, mas os veteranos é os mais, como fala? Os queridinhos xodó, né? Mas por quê? Porque entregaram ali a vida deles e estão ali como os dois aqui. Vamos ter mais pela frente. Não vou deixar vocês dois livres, não, tá? Tá bom? De repente chama até o Coronel Cardoso junto também, enche aqui, faz um podcast maior aqui, mas nós não vamos desistir de chamar a turma de novo, tá bom? Pessoal, está chegando ao fim mais um episódio. Agradeço que você esteve aqui conosco até este momento. Quero te abençoar. Que o Senhor Jesus possa te guardar, te proteger, te iluminar, possa te livrar de todo mal e te preservar de toda aflição. Lembre-se, nós estamos vivendo dias difíceis. Os sinais estão aí. Então agora é o momento de quê? Da gente buscar, porque eu quero ir, né? Amém. Para os entendidos sabem, né? Eu não quero ficar aqui nesse momento difícil, não. Então, Deus abençoe e até o próximo episódio do Calibre Podcast.